Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para tratarmos sobre um tema muito importante, a questão do déficit habitacional no Brasil. Bora assistir? O termo déficit habitacional, ele é utilizado para se referir ao número de famílias que vivem em condições de moradia que são consideradas precárias em uma região. Isso pode ser num bairro, numa cidade, num estado ou num país. Ele tem uma relação direta com as condições básicas para a moradia. Então isso inclui saneamento básico, isso inclui condições básicas de segurança, e isso inclui que os indivíduos tenham moradias com o mínimo possível de qualidade. É importante que a gente perceba para esse tema especificamente que no Brasil há vários desafios relacionados ao déficit habitacional. Muitas vezes os cidadãos não conseguem morar em locais adequados e isso muito como consequência de problemas como a desigualdade social. Não sei se você sabe, mas a gente tem um índice muito importante que pode servir como repertório sociocultural para o seu texto, que é o índice de Gini. O índice de Gini, que você já deve ter escutado falar pela geografia, ele é um dado que serve para medir a desigualdade social em um país. Quando o Gini está mais próximo de 0, ele está mais próximo da igualdade. E quando ele está mais próximo de 1, ele está mais próximo da desigualdade. De acordo com dados de 2017, o Brasil estava com Gini de 0,549. Consequentemente, ele era considerado nessa época o 10º país mais desigual do mundo. A gente já sabe que no nosso país temos muitos problemas e que pela crise política e econômica atual, a tendência é que esse índice se agrave ainda mais. Por isso, temos muitos problemas relacionados ao déficit habitacional. É importante também que a gente perceba que muitos desses problemas são gerados pelo fenômeno da especulação imobiliária. Quando a gente discute sobre essa questão e sobre o que de fato é especulação imobiliária, é muito importante que você se lembre, por exemplo, das pessoas que compram um lote em uma determinada região pensando na possibilidade futura de valorização. Quando isso ocorre, muitos dos indivíduos ocupam as regiões mais valorizadas da cidade, esperando que determinados imóveis valorizem. Como consequência desse processo, outros indivíduos que precisam também morar naquela região são obrigados a buscar iniciativas como a construção de barracões, construção de moradias improvisadas, e aí temos um problema muito grande relacionado ao déficit habitacional, que também tem relação com a questão da especulação imobiliária. Você pode, no seu texto, para explicar essa questão, tratar também sobre as ocupações, sobre as favelas e outros tipos de moradia em situações precárias. Você vai se lembrar que nós passamos por um momento muito crítico em São Paulo, quando ocorreu um incêndio numa ocupação na Rua Paissandu, em maio de 2018. Se você se lembrar dessa situação especificamente, você vai se lembrar que foi um incêndio de grandes proporções e que gerou, inclusive, a destruição completa do prédio. Nesse prédio, várias famílias moravam e é muito preocupante quando a gente percebe que essas situações do déficit habitacional podem até mesmo colocar indivíduos em risco. Basta a gente pensar nas situações relacionadas às enchentes, às chuvas nas grandes cidades e até mesmo um desabamento que pode ocorrer por causas naturais relacionadas a uma estrutura muito precária. É interessante que no Brasil a gente note que os impostos, de uma maneira geral, eles permitem um pouco dessa especulação imobiliária. Por que esses impostos permitem a especulação? Por um motivo muito simples. O indivíduo, independente da quantidade de imóveis que ele não tem uma tributação diferente quando ele é responsável ou dono de vários imóveis ao mesmo tempo ou de vários lotes ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, ainda vale a pena para esses proprietários terem um imóvel paradinho, esperando o momento certo para vender. E aí, a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de imóveis participando dessa especulação. Mais importante ainda é que você perceba que esse tema ele é muito pouco discutido. Muitas das vezes, os indivíduos não sabem direito porque tem pessoas que moram em condições tão ruins e quais são as consequências desse déficit habitacional. Por isso, é muito importante que a gente apresente propostas de intervenção sobre esse tema. Em primeiro lugar,
É importante que a discussão seja mais frequente e essa vai ser, claro, a nossa primeira proposta de intervenção. Isso pode ser feito pelos movimentos políticos, pelos movimentos sociais, e aí a gente inclui coletivos, partidos políticos como um todo, para que as pessoas possam tratar um pouco mais dos aspectos relacionados à moradia, o que é uma grande discussão no Brasil. Além disso, é importante que haja uma taxação às pessoas que têm vários imóveis sem utilização. E claro, nesse tipo de situação é necessária uma atuação do governo federal, para que os indivíduos percebam que é preocupante ter vários imóveis ao mesmo tempo e que isso pode ser ruim, inclusive, para pessoas que necessitam de morar em uma determinada região. É importante também que a gente não esqueça desses imóveis que já estão com déficit habitacional e que as pessoas continuam morando. É muito importante que a gente consiga fazer uma reestruturação dessas habitações. Para isso, a gente precisa de uma participação efetiva das prefeituras das grandes cidades para tentar minimizar esse grande problema no nosso país. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, não se esqueça de utilizar os comentários no canal, clique no sininho para as notificações e não deixe também de se inscrever. Me adiciona também depois lá no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!